No último dia 28 de março, também conhecido como segunda passada, estreou o programa Transição, que aborda temas ligados ao trabalho e tecnologia e tem como objetivo também discutir o futuro do trabalho e os possíveis caminhos diante da constante evolução do mercado nas mais diversas áreas. E para conversar a respeito conosco, temos o jornalista e apresentador do programa, André Acarini. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. André, eu queria que você falasse primeiro como surgiu a ideia de fazer um programa discutindo justamente essa questão do trabalho, da tecnologia. Também já vi aqui que discute educação. E quais são os temas dos próximos programas, André? Glauco, a ideia, na verdade, ela surgiu já há algum tempo, né? Foi no ano passado. É uma parceria da TVT, vale dizer, a gente, em primeiro lugar, aqui, que o programa é uma parceria do DIEESE com a TVT e o Instituto Itaú Educação e Trabalho, justamente com o propósito de fazer o que você acaba de dizer, né? Discutir o futuro do trabalho frente às novas tecnologias. A gente vem enfrentando ou vem convivendo com a chamada quarta revolução, ou revolução 4.0, revolução industrial 4.0, que tem modificado a vida da gente, a forma como a gente lida com as coisas, e no mundo do trabalho não é diferente. Então, essa ideia surgiu no ano passado, a gente veio construindo o programa ao longo dos tempos e estreou, como você disse, na segunda-feira, dia 28. A gente já tinha feito alguns testes antes, né, com alguns convidados para saber como é que seriam essas conversas, para que lado a gente iria para poder falar sobre esse tema da tecnologia e o mundo do trabalho. Então, a gente estreou no dia 28 de março. Os próximos temas, a gente vai discutir, por exemplo, a questão de gênero e raça, né? O programa que vai ao ar na próxima segunda, às 9h30 da noite, pela TVT, que discute esse aspecto relacionado também à tecnologia. A tecnologia traz desigualdades, porque, Glauco, é importante a gente saber que a tecnologia, né, a implementação de novas tecnologias tem substituído postos de trabalho, por um lado, mas tem também promovido, tem proporcionado que as pessoas elas se requalifiquem, por outro lado, e a gente vai discutir justamente sobre a questão das mulheres e a questão de raça, se esses dois segmentos da sociedade, digamos, elas têm as mesmas oportunidades que o restante. Então, esse é o próximo tema. E a gente vai discutir saúde, enfim, são vários os temas aí ao longo do ano no Transição. E essa discussão é importante, né, André? Porque justamente nesse contexto, ainda mais que o Brasil vive, que muitas vezes os efeitos, né, dos avanços tecnológicos, da própria quarta revolução industrial, são utilizados para precarizar ainda mais as relações de trabalho num país que já tem um trabalho bastante desregulado. Então é importante que as pessoas saibam que uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, né? É possível, na verdade, você fazer readaptações até mesmo à legislação, mas que não aumentem ainda mais a exploração do trabalhador. Isso, e a ideia, Glauco, é saber como a gente faz isso, não é? É justamente trazer o olhar do trabalhador, o olhar de especialistas, para saber, para apontar caminhos, né? Se deixar a coisa acontecer, é óbvio que a tendência é precarizar, é substituir postos de trabalho, mas existem, inclusive iniciativas, né, de algumas empresas que a gente aborda, que a gente já tem pesquisado, que são iniciativas interessantes, que vão justamente no caminho contrário da precarização, né, que vão no caminho da inclusão, que vão no caminho da formação, principalmente dos trabalhadores, e formação é uma questão muito importante para que o trabalhador possa lidar com a tecnologia, e até a própria empresa também possa reaproveitar ou aproveitar essa mão de obra, não é? Para conseguir evoluir, enfim, para conseguir produzir, sem a precarização do trabalho. Mas a precarização do trabalho, infelizmente, é uma constante, digamos, é uma característica, né, da Revolução 4.0, e a gente, no programa, tenta exatamente buscar soluções ou pensar em ideias para que isso não aconteça, né? Para que o trabalhador tenha proteção no trabalho, proteção social, proteção de direitos, enfim. Aí a gente fala sobre renda básica, sobre como proteger esses trabalhadores, enfim, em todo esse espectro, vamos dizer, a gente
conversa, né, com os nossos convidados, Glauco. Até pensando, né, associando, por exemplo, com a questão do meio ambiente, com a necessidade de substituição dos combustíveis fósseis, né? Antes a gente tinha, inclusive, antes do golpe que acabou derrubando a presidenta Dilma Rousseff, uma discussão dentro da Petrobras para a substituição, né, e avanço dessas tecnologias, mas também de readaptação dos próprios trabalhadores, que é uma coisa, inclusive, que a FUP discute bastante, né? Até para a questão do meio ambiente, isso vai acabar sendo fundamental, André, essa discussão a respeito da lógica da organização do trabalho e de como as pessoas, os próprios trabalhadores, vão se adaptar a essa nova realidade. Sim, Glauco, sim. O meio ambiente, o que a gente chama também de emprego verde, emprego sustentável, isso está muito relacionado ao avanço da tecnologia também. Quando a gente fala em avanço da tecnologia, é importante a gente talvez contextualizar. De uma forma bem simples, a gente pensa, bom, tecnologia o que é? É a gente usar o celular, a gente usar o computador, ou é a gente ser substituído por um robô no chão de fábrica ou no ambiente de trabalho? É isso também, mas a tecnologia ela vai muito além, né? Por exemplo, durante a pandemia, a tecnologia ela nos permitiu, não no Brasil também, mas enfim, em nível global, a criar uma vacina, né? Descobrir uma vacina num tempo recorde. Antes, quando você ia criar uma vacina, eram necessários 10 anos de pesquisa, e tudo isso, graças à tecnologia que avançou bastante, a gente conseguiu desenvolver num tempo recorde uma vacina para poder salvar vidas. Não é? Então, a questão do meio ambiente também envolve tecnologia. Como é que você protege, né, a natureza, protege o planeta, dentro de toda essa discussão que tem sido feita a respeito de emissão de carbono, enfim, né, tudo que se fala de meio ambiente, como é que você usa a tecnologia para fazer isso, não é? E para proteger os empregos também, já que a automação, a chamada Revolução 4.0, teoricamente, ela pode ir pelo lado da não sustentabilidade. Então, todas essas questões estão interligadas. E a gente vai falar também sobre emprego verde, vai falar sobre o emprego sustentável, sobre meio ambiente nos próximos programas, Glauco. A gente vai chegar lá. E já tentando adiantar aqui um pouquinho os temas, André, você falou da questão da formação dos trabalhadores, né, da questão da qualificação, e um tema que é transversal nesse sentido é a própria educação, né, daqueles que também ainda vão entrar no mercado de trabalho. E a educação ela é afetada em duas pontas nessa questão da quarta revolução industrial, porque tanto na apropriação das novas tecnologias para trabalhar a questão da educação em sala de aula, às vezes à distância, mas também como uma forma de inserção no mercado de trabalho e sempre olhando para essas duas pontas de um modo mais inclusivo, porque, de novo, a gente sempre tem a tendência do dito mercado acabar adaptando isso para uma realidade de exploração. Também é algo que vai estar sendo debatido no programa? Sim, a formação ela vai fazer parte, na verdade, de todos os programas. Só para dar um exemplo, a gente ontem gravou ainda, né? Ontem, quinta-feira, a gente gravou um programa falando sobre o tema de saúde, que ele vai no ar na próxima segunda-feira, vai ao ar na próxima segunda-feira, não nessa, na outra, né? Não no dia, hoje a gente está no dia 1º, 2, 3, 4, na outra semana. Mas a gente fala assim sobre formação, Glauco. Então, só para dar um exemplo, a gente debate como formar, né, os trabalhadores para essa nova realidade. Então, toda essa nova geração, eu gosto de usar o termo molecada, né? Essa molecada que está vindo para o mercado de trabalho, eles já têm uma outra preparação, digamos, pela própria tecnologia que usam no dia a dia. Hoje em dia você tem muitas pessoas que estão indo para a área de tecnologia da informação, enfim, já estão mais preparadas para esse mercado ou para enfrentar a Revolução 4.0. Mas o que você faz com as pessoas que já trabalham e que estão com o emprego em risco, né? São de setores ou de categorias que estão com o emprego em risco? Como é que você dá formação para elas? É só você formar, por exemplo, na academia, na universidade, nas faculdades, nos cursos, para esse pessoal que está chegando, e o pessoal que está
E, assim, por exemplo, pessoas da minha faixa de idade, né, assim, de meia idade, como é que a gente faz para poder se preparar para esse mercado? Num dos programas, inclusive, eu ainda brinco, né? Eu uso um tablet para poder me guiar pelo roteiro. Aí eu pergunto, né? Aliás, foi no programa da segunda-feira passada, eu pergunto para o Fausto assim: eu sou jornalista, se amanhã inventarem um aplicativo para fazer o texto que eu escrevo, né, ou para simular a minha apresentação, a minha voz, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, para pessoas da nossa faixa de idade, enfim, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que estão correndo o risco de serem substituídas, como é que você dá uma formação? Que caminho você oferece para essas pessoas, né, para que elas se mantenham empregadas, para que o desemprego não aumente, para que elas tenham proteção social? Então, a formação, a educação, ela entra nesse ponto e tem um papel extremamente importante, Glauco. André, agora a gente vai dar uma olhadinha na chamada do programa. Tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, automação, robôs. Você acompanha o movimento dessa transição que nos cerca por todos os lados? A partir da próxima semana tem Transição, Revolução 4.0 aqui na TVT. Tá aí a chamada do programa Transição, reforçando aqui que vai ao ar às segundas-feiras, 9h30 da noite. André, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, eu que agradeço, em nome de toda a equipe que faz o Transição, não sou só eu, enfim, a gente tem toda uma equipe lá que prepara todo esse material. Eu queria agradecer, em nome dessa equipe, do DIEESE, da TVT também, do Instituto Itaú Educação e Trabalho, agradecer essa oportunidade de a gente dar visibilidade para o nosso programa, para essa ideia, que é bem bacana, e convidar todos para participar com a gente, inclusive pelas redes sociais da TVT, @RedeTVT, porque a gente quer ouvir histórias também, quer ouvir as experiências dos trabalhadores, como é que eles acabaram lidando, né, com alguma transformação, alguma mudança no mundo do trabalho. Então a gente está aberto a isso, toda segunda-feira, 9h30 da noite. Glauco, obrigado. Obrigado ao pessoal aí da Rádio Brasil Atual. Valeu, André. Conversamos aqui com André Acarini, jornalista e apresentador do programa Transição, que vai ao ar, a gente lembra de novo, às segundas-feiras, 9h30 da noite, aqui na TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.